Olá, boa tarde, é Douglas Omite, tudo bem? Hoje eu tive que fazer um vídeo entre uma consulta e outra, o dia foi bem corrido, eu não consegui fazer de manhã como eu gosto de fazer normalmente, tá? Então eu vou falar aqui rapidinho com vocês, né? Peço desculpa a semana passada, eu não pude fazer um vídeo, realmente eu perdi meu filhotinho de 4 patas aqui, meu cachorrinho fez a passagem dele, bem na quinta-feira passada, então realmente foram dias bem difíceis, né? Ele era muito apegado a gente. Mas vamos continuar, né? Me pediram a semana passada para falar um pouquinho por que o Lenormand de vez em quando erra. Por que o baralho de vez em quando erra? Gente, existe uma série de causas que podem acontecer, é isso. Né? É muito fácil a gente falar assim, o baralho erra porque as coisas mudam constantemente. É muito tirar a tua responsabilidade da tua leitura, tá? Claro, não estou dizendo que as coisas são fixas exatamente, que não mudam, não é isso. Mas eu vejo muita gente usando esse argumento para falar o que quiser e o que pensa. E dizer assim, não deu certo porque o baralho mudou, porque a nossa vida muda, e tira a responsabilidade da leitura dela, né? Então isso não é assim, a gente tem que ter mais pé no chão, eu sempre falo isso, tem que ser mais método, mais estudo, preparo, a coisa não é assim tão simples, o trabalho de cartomancia é algo mais profundo, tá? Então o primeiro ponto que eu queria salientar desse porquê que as pessoas, que o baralho erra de vez em quando, primeiro é método. Se você não se utiliza de um método com regularidade, ele vai errar. O que é método com regularidade? É você tem que fazer um ritual de leitura. Você sempre vai fazer a leitura no mesmo processo. Você não pode cada dia mudar. Se eu embaralho as cartas, peço para o consulente cortar, aí eu junto os montes que ele cortou e que já ponho a mesa real, eu tenho que fazer sempre desse jeito. Se eu embaralho as cartas, peço para o consulente cortar, junto os montes, abro em leque e peço para ele me dar as cartas do jogo, eu tenho que fazer sempre desse jeito. Eu não posso ficar alterando entre uma coisa e outra, tá? Porque existe um padrão mental, a nossa mente inconsciente que vai se comunicar com os planos, digamos assim, com o campo do universo, com os mentores, com o plano espiritual, o que você quiser chamar. Mas é através do inconsciente que isso acontece, seja através do campo morfogenético, seja através de mentores, seja através de guias. Esse contato ele se dá pela nossa mente consciente. As cartas elas vão se ajeitar na mesa pela nossa mente inconsciente. Se você não tiver um método enraizado na tua mente consciente, vai errar. E daí não é porque o consulente mudou as coisas, não. É porque você leu errado, porque você mudou o método. Entendeu? Então o primeiro ponto é isso. Nós precisamos ter um método de abertura. Senão realmente o oráculo erra. Se você começar a alterar o teu método de abertura, ele vai dar errado. Sabe? Não é assim, hoje eu sinto desse jeito, amanhã eu sinto daquele jeito. Não, é método, ele funciona por regularidade. Outro ponto que é importante, além da questão do método, de você ter uma metodologia para abrir, é você ter uma direção simbólica para as cartas. Você não pode ver uma carta hoje com um significado e amanhã com outro. Isso dá errado. As cartas têm que ter um padrão simbólico. Você pode estar seguindo a escola brasileira, a escola europeia. Não existe escola melhor de Lenormand. Existe escola que você se adapta melhor. Tá? É que nem mesa real. Mas eu faço a 888 por 4 ou eu faço 9, né? 4 por 9. Como é que eu faço? Ou 6 por 6. Faz aquela que você se sente bem, que você se adapta melhor para a leitura. É uma questão muito pessoal. Tá? Então não é uma coisa assim que você deve fazer. Mas você deve se adaptar e aquela que você se adaptar, seguir as regras daquilo, tá bom? Então é importante você ter esse método e é importante você ter uma direção simbólica. Então se você vê lá tal carta de determinada forma, vamos supor a cegonha com mudanças positivas, então você sempre tem que ver com mudanças positivas. Claro que o contexto vai falar muito, mas o significado base tem que ser o mesmo. Por quê? Porque da mesma forma que o teu inconsciente vai se conectar na forma do método, ele também vai se conectar no sentido das cartas. As cartas vão se arrumar na mesa e conforme aquilo que você tem de visão das cartas. Não é, se você mudar toda hora, o teu consciente fica doido. Ele não vai saber, e daí você vai errar sim. E daí não é porque o consciente mudou, porque o consulente mudou a vida dele, é porque você errou e você não está tendo método nem estudo. Tá? Então existe essa segunda questão que é muito importante. Tem que ter método. Tem gente que fala para mim assim, porque a escola brasileira é mais flexível. Na escola brasileira, cada um faz o que quer, não é assim. A escola brasileira também tem seus métodos e seus princípios. Também vai ter cada carta um sentido simbólico para cada um. Você não pode optar, por exemplo, o trevo, que é uma carta, né, que a escola europeia vê de um jeito e a escola brasileira vê de outro. A escola europeia vê como oportunidade, sorte, bem-estar, coisas boas. E a brasileira vê como obstáculo. Então você não pode ver numa leitura como coisas boas e na outra como obstáculo. Então o consciente vai dar um nó.
aí você vai errar. Tá? Então esse é outro ponto muito importante. Você tem que ter uma coerência simbólica no teu trabalho. E o outro ponto que eu queria comentar com vocês, que é muito importante, além dessas duas, é a frequência da abertura. Não adianta você abrir o baralho todo mês, ou toda hora, toda semana. Tem gente que abre todo dia para ver. Você pode tirar uma carta para ver como vai ser meu dia hoje, tirar uma carta para o dia, sem problema. Agora você abre a mesa real uma vez por semana, vai dar errado, não vai funcionar. Porque as previsões dentro de uma leitura, elas vão ter um tempo para acontecer. Não é uma coisa assim, você abriu e você a energia da semana e a energia do mês. A não ser que você limite a mesa real para um mês. Aí sim, você pode abrir uma vez por mês. Se você, a tua mesa real, e mesmo você limitando mentalmente a tua mesa real para um mês, o baralho Lenormand, ele tem uma lógica pessoal que é superior à nossa vontade. Não adianta você querer que ele veja um mês se ele alcança mais que aquilo. Ele tem uma lógica simbólica que é do baralho, que não é nossa, que nem o tarô. O tarô ele tem uma lógica simbólica que é do tarô, não é do tarólogo. O Lenormand tem a mesma coisa. Ele também tem essa lógica simbólica. Então é importante a gente respeitar a lógica simbólica do oráculo e você ter uma leitura regular dentro do prazo que o oráculo estabelece. Tá? Você lê o Lenormand todo mês, eu acho exagero, vai dar errado, vai ter coisas erradas. Porque é como se o oráculo falasse para você, eu já não te falei isso, o que você está perguntando de novo? Ele se irrita com a gente também, né? Ele também vai ter uma postura de não levar a sério o que a gente está fazendo, se você não está levando a sério o oráculo. É que nem aquela pessoa que pergunta 10 vezes para 10 cartomantes diferentes sobre a relação dela. Vai dar errado. Entendeu? E a culpa dos cartomantes? Não, é porque ela está cutucando o plano espiritual, não acreditando que o plano espiritual está trazendo para ela. Tá? Então existe uma temporalidade que tem que ser respeitada. Você vê o oráculo uma vez sobre um assunto, não adianta ficar fuçando mais. Você já viu, relaxa, deixa que aquilo venha e aconteça. Segue a orientação que o oráculo te deu. Se você ficar fuçando demais, você vai errar, não vai dar certo, vai trazer problemas. E não adianta dizer que o Douglas é radical, que o Douglas é... Não, eu sou radical mesmo, porque eu tenho anos de experiência e é assim que a gente vê que funcionam as coisas. Tá? E não estou falando isso para o mal de ninguém, estou falando isso para o bem de vocês. O bem daqueles que me acompanham, para poder ter uma coerência no trabalho e o nosso trabalho se tornar algo respeitado pelas pessoas. Tá certo? Boa semana a todos. Me sigam nas redes sociais, Douglas Umit no YouTube, Instagram e Facebook. Um abraço.